Vamos avançar para a 9ª e última leitura comentada de A Minha Cartilha, de Teixeira de Pascoais, a quem saudamos e invocamos com este bocadinho de flor de alfazema e a nossa aspiração à comunhão com a tradição espiritual portuguesa, em particular Teixeira de Pascoais. Avancemos então no nosso texto. Entrando no aforismo ou máxima 53. Ó Santa Teresa d'Ávila, ó saudosa de Deus, mas a saudade é o desejo sem posse. É a tragédia do desejo insatisfeito que se torna espiritualmente fecundo. Satisfeito gera animais da nossa espécie. Insatisfeito gera fantásticos filhos em que a humanidade se continua idealmente. Um Orestes e Ifigénia, um Hamlet e Ofélia, um Dom Quixote e Dulcineia, um Simão e Mariana. Irmãos das nossas ideias e sentimentos, representando o reino psíquico além do bio, são as últimas formas de vida ou já próximas da divindade, mas ainda sensíveis ou reais, porque se fixam na memória como qualquer árvore ou penedo. E se sonharmos com o Dom Quixote, vemo-o com os nossos olhos que tanto olham para fora como para dentro. Tanto abrangem o panorama objetivo como subjetivo, ou dos animais e dos fantasmas. E quem distingue, depois dos escolásticos, entre si mesmo e o seu espectro? Eis um belo aforismo, pensamento de Pascoais, no qual realça a sublimação do desejo basicamente sexual, amoroso, que não se cumprindo no plano físico, é obrigado a sublimar-se no plano espiritual e gerar outro tipo de filhos, que estão no reino psíquico e que, para Pascoais, seriam já as últimas formas de vida ou já próximas da divindade. Ora, sabemos que não é bem assim. É um nível intermédio, com figuras que, de facto, podem ter quase que uma existência energética em planos subtis, mas que estão muito distantes das mais altas hierarquias celestiais, ou dos mestres, ou dos grandes seres realizados. É, contudo, valioso, Pascoais realçar que os nossos olhos tanto olham para fora como para dentro. E o grande defeito, de facto, de muita gente é não olhar para dentro, não meditar, não procurar a sua identidade no seu interior, ou mesmo a divindade no seu interior, e estar sempre a projetar-se para o exterior futuro, para um exterior distante, mas perdendo assim o único local para onde se pode entrar para o reino de Deus que está dentro de nós, que é dentro de nós, com o tal olhar espiritual. Ora, aqui Pascoais não tem uma percepção tão elevada do caminho espiritual, porque vai ficar nesse subjetivo o dos animais e dos fantasmas. É os defeitos de ser apenas um ateu ateísta, um ser ateu católico, um ser que tem pouca experiência do espírito, dos anjos, e, portanto, ficou mais
nos fantasmas, nos espectros, que eram, por vezes, intuições de entidades dos mundos invisíveis, os subtis, ou de almas de seres que já tinham partido, ou da alma da natureza, mas que não é o que se eleva para a vizinhança e proximidade de Deus, que são os planos espirituais dos anjos, os planos de formas espirituais, geométricas, coloridas, que existem para quem sabe contemplar. Pascoais aqui não fez uma prática adequada e ficou mais nesta riquíssima, de qualquer forma, criatividade de geração de filhos a partir do seu encontro de alma sensível com a natureza e com o mundo da imaginação. – 54. Entre os seres espirituais que têm como paisagem habitável o nosso crânio, que está um pequeno falhanço porque não tem habitação do nosso crânio, é através do nosso cérebro e crânio que podemos concentrar o pensamento para abrir o olho espiritual, que nos permite ver, então, estes seres. Mas avancemos. Entre os seres espirituais, que têm como paisagem habitável o nosso crânio essa esfera, onde os fenómenos vivos são interiores e não exteriores, como na esfera terráquea, e têm na arte a galeria dos seus retratos, esse museu do Prado, atarantado pela fialdade de Goya, tão sublime como a beleza de Rafael. Deus ocupa, é claro, o mais alto da escala psíquica, e é Ele no mais inefável, e é Ele no mais longínquo da sua inefável transcendência refletido em nossa alma. E é Ele na ideia que não fazemos ainda do seu ser, e não na sua imagem impossível. De resto, as imagens são pagãs. Deuses imaginários, só os da fábula. Aqui temos um pensamento bastante rico, que daria para muito desenvolvimento. Eu vou concentrar-me apenas num ou dois aspectos que mostram, seja as intuições de Pascoais, seja a sua limitação. A consciência é que estes fenómenos são vivos, os fenómenos psíquicos, os fenómenos da beleza, da criatividade, dos seres que nós vemos ou criamos ou que foram criados por outros e que são contempláveis interiormente. Esta escala de que Pascoais nomeia ou exemplifica de Goya, da fealdade até à beleza de Rafael, o realismo de Goya, mas muito lúcido, e também com formas de grande alegria da comunidade dos seres com a natureza, a beleza sublime de Rafael, sem dúvida nenhuma. Deus terá no nível mais alto da escala psíquica, em itálico, escala psíquica. Ora, não será só na escala psíquica, mas também na escala espiritual. E é Ele, no mais longínquo da sua inefável transcendência, refletido em nossa alma. Aqui, Pascoais tem uma boa intuição, pois a divindade reflete-se, manifesta-se na nossa alma espiritual, no nosso espírito, e é esse objetivo da nossa existência. Mais do que uma reflexão, é mesmo uma união, uma ligação, religação com estas, primeiro, energias espirituais, seres espirituais, como os mestres e como os anjos, e finalmente com a divindade. Não é algo
que seja de condenar as imagens, pois, de facto, todo o universo se baseia em formas com as suas geometrias e ritmos e cores, e é isso que desperta depois os sentimentos e os pensamentos, e não há que condenar as imagens como sendo pagãs, e assim a divindade se manifesta nos crentes das mais diversas religiões ou tradições, de acordo com as imagens que eles esperam. Não se trata apenas de algo intelectual, de ideias, de crenças, mas também de vivência interior e de visão e adoração e união. Temos graças. 55. Mas desta reflexão de Deus em nós resulta, antes e depois de tudo, a sua humanização cristã. É ele identificado de algum modo à nossa pessoa. E é um protótipo ou modelo segundo o qual nos devemos modelar. Modelemos o divino em barro humano o mais adamicamente que for possível. Caímos, enfim, na imagem ou no paganismo, esse anticristianismo, o Antigo Testamento, da sua raiz helénica paralela à judaica. O intelectual e o sentimental são duas paralelas que se tocam em Deus e no infinito. De novo, valiosas reflexões e pensamentos relampejantes, como muito bem falava dele, Santana Dionísio, quando em 49, 2 anos antes do Pascoais partir da Terra, o visita, e temos aqui uma imagem tirada por Santana Dionísio, Pascoais, e Santana Dionísio descreve-o realmente de uma forma muito galvanizante, falando do seu estilo de verbo incandescente. Pascoais aposta-se freneticamente de uma alma ou de uma ideia e converte em carne da sua carne, domina, assimila, ressuscita à força de uma espantosa paixão, que o alucina e lhe dá verdadeiros gares de bruxo e de taumaturgo. Se a ideia da saudade persegue através da imensidade e transforma o seu inefável ser fantasmático numa realidade viva, sobrevivente ao espaço e às estrelas. Se é na Bonaparte, etc, etc, etc. Em boa verdade, Pascoais não escreve, fala de viva voz tanto nos seus poemas como nas suas obras de prosa. E, de facto, era um ser que certamente impressionou muita gente, e Santana Dionísio, nesse livrinho, o poeta, essa ave metafísica, que ainda se encontra volta e meia à venda, descreve-o excelentemente. Aqui, nesta reflexão, há a ideia de o ser humano ter na humanização cristã, adâmica e de Jesus, um modelo para nos tornarmos mais divinizados, de certa forma. Sem cairmos, então, diz ele, no paganismo, que era um anticristianismo helénico, como o Antigo Testamento o era também um anticristianismo. E entre um e outro, certamente que há defeitos tanto um como no outro, e Pascoais talvez não tenha valorizado como deveria as concepções mais dos mistérios e das suas práticas e metodologias, e abandonar um pouco uma noção de
de Deus Jeová, ou Deus Criador, e todo o tipo de dualismo que criou depois com isso. De qualquer forma, ele aqui fala no intelectual e sentimental, a dualidade principal do ser humano, que se pode juntar à instintiva, e teríamos então os três níveis: o nível mais físico e alimentar e básico, sexual e de comida, o sentimental, o de respiração e de ritmo do coração e da respiração, a artística, a parte artística e da afetividade, e finalmente o intelectual da cabeça, do pensamento, da ideia, a que devemos acrescentar finalmente, sobretudo quando estes dois estão bem harmoniosos, o espiritual. E é então o intelectual e o sentimental não são só duas paralelas que se tocam em Deus ou no infinito, mas tornam-se como duas linhas convergentes para formarem o ponto de luz, para revelarem o ponto de luz, o espírito e o mundo espiritual. Saibamos cavar fundo, como recomendava Luís de Granada nos seus sermões e nos seus livros de oração, na medida em que as pessoas muitas vezes meditam 20 minutos, 30, e quando estavam realmente a chegar ao veio da água viva, param e não prosseguem. Há que, então, termos mais percepção de que temos que chegar mais fundo e mais silenciosamente à proximidade e ao merecimento do acesso ao mundo espiritual. Nietzsche escolheu como protótipo 56 o Anticristo, mas sem este Anticristo, rodeado dos anjos do extermínio, seria impossível o advento de uma nova religião. O Deus do bem surge do Deus do mal, para que o mistério dos mistérios presida a todos os milagres que irrompem de vez em quando por entre os fenómenos naturais. Paulo na estrada de Damasco, Miguel Ângelo mandando falar uma estátua, Newton à sombra da macieira. Esta nova religião, onde é que ela está? Onde é que ela se fez com tantos anticristos? Continua a ser, no fundo, o tal Evangelho eterno de páginas ainda por serem escritas, e não há que também acreditar tanto que o Deus do mal faça surgir o bem, ainda que a humanidade aprenda muitas vezes pelo mal, pelo sofrimento, pela dor, mas de facto o trabalho tem que ser um trabalho de realização interior para além do mal e do bem exteriores, e deixar vir ao de cima depois a actuação justa, ecológica, fraterna, solidária, ou seja, do amor em ação. É esta realização maior do amor, da essência do ser humano, que está a falhar por uma série de circunstâncias derivadas em grande parte de uma estrutura económica e de uma visão da civilização que desgasta muitos bens e valoriza excessivamente muito do que é inútil, e que, de forma alguma, permite a que todos os seres tenham acesso aos bens mínimos e, consequentemente, a uma realização espiritual calma, harmoniosa e uma vivência de amor. Esta é a nova religião. A nova religião é uma sociedade mais ecológica, mais profunda, menos perdida em desportos, em espetáculos, em vaidades
e, sobretudo, em opressões, genocídios, imperialismos, como tanto temos vindo a ver no Médio Oriente. Avancemos. 57. Vivamos, enfim, no faça-se a luz e no amai-vos uns aos outros. Faça-se a luz é o grito anarquista. Amai-vos uns aos outros é o dos comunistas. Aqui voltamos, de facto, à conclusão. Eu antecipei-a também, o amai-vos uns aos outros e faça-se a luz. Faça-se a luz não é só o grito anarquista. Aqui, Pascoais está a valorizar demasiado o anarquista, ainda que ele represente um princípio de liberdade e de livre pensamento fundamental. Muitas vezes o anarquista fica num ateísmo e perde a sua ligação com o espírito e acaba por cair frequentemente ou no egoísmo, ou na vaidade, ou na instintividade, ou em formas úbricas, formas arrogantes ou egoísticas, sem se conceber bem nem sentir a dimensão profunda do ser humano e do cosmos, que tem no seu pináculo e no íntimo de nós a divindade que há que realizar. Portanto, a luz é de origem espiritual e tem que ser uma vivência nas nossas meditações, conseguirmos ver a luz e recebermos-la e ela própria abrir-nos à visão e à comunhão com os mundos espirituais e com os seres espirituais, onde, quando deixamos o corpo físico, viveremos uns mais conscientemente, outros menos conscientemente, uns mais luminosamente, outros menos luminosamente, e este é o grande trabalho da nossa vida, é irmos desenvolvendo um corpo espiritual graças à ligação com a luz que nos chega dos mundos espirituais. 58. À luz da verdade, ou a beleza, a Platão, e ao calor da verdade, ou a bondade, a Paulo. Platão ou Paulo, Paulo ou Jesus, e diante de uma estátua do Apolo e de uma pintura de Jesus no Museu de Florença, a Isadora Duncan visionou a dança do futuro. Aqui há uma síntese interessante de várias linhas de força, em que há esta dualidade que Pascoais acentua volta e meia, classificando a tradição helénica como mais fria e da verdade e beleza, mas sem de luz, mas sem o calor do amor ou da bondade que teria sido desenvolvido. De facto, nós devemos conseguir desenvolver tanto a sabedoria e o conhecimento interior como o amor, a irradiação viva para os seres que nos rodeiam e para uma natureza que tanto precisa de ter uma maior energia de respeito pelos seus ecossistemas para sobreviver. Isadora Duncan, visionando a dança do futuro, é algo que se pode procurar, saber melhor, e é um belo símbolo erguido por Pascoais, que viveu muito pouco na sublimação do seu amor à mulher, da sua complementaridade, da sua alma gêmea, ainda que tenha volta e meia poetizado a Nossa Senhora e tivesse um amor tremendo pela sua mãe, que quando ela morreu, pouco antes de ele morrer, foi muito abaixo, não estando, portanto, suficientemente focalizado na dimensão espiritual dela, pela qual não iria tanto abaixo e compreenderia que este estava mais próximo dela. 59. A bondade e a beleza levam-nos ao reino da verdade, que é no futuro, conforme afirmava o grande apóstolo. O presente é só promessa, a boa nova, o evangelho, a dádiva é no futuro.
por virtude da esperança, podemos estar no futuro. E por isso declarava o mesmo apóstolo: salvamo-nos em esperança. E eis a suma teológica, ó Tomás de Aquino: o resto é palha. Assim o confessaste no último instante da tua vida. Esse ponto final da tua obra brilha como a estrela de Belém. Aqui, Pascoais tem esta interessante visualização de São Tomás de Aquino confessar no fim da sua vida que todo o seu trabalho intelectual e escolástico, mental e discursivo era palha, e que o que importava era realmente a ligação divina, o amor, a visão. Aqui, Pascoais não vai tanto para isso e vai ficar agarrado a São Paulo, na esperança, salvamos na esperança, no futuro, cá de vir o grande apóstolo. Não, aqui, de facto, Paulo não é a ser tão valorizado, tem, de facto, alguns aspectos valiosos, espirituais, mas também tem bastantes limitações, ou o que nos chegou dele foi bastante limitado, já que ele fala, a dado momento, claramente na distinção entre os seres ílicos ligados à terra, os psíquicos ligados ao intelecto e ao pensamento e aos sentimentos, e, finalmente, os homens pneumáticos, os homens ligados ao pneuma, ao espírito, à respiração e à visão e ao conhecimento do espírito. Pascoais, de qualquer forma, como ser altamente intenso na sua demanda e vivia muito na base do café e do cigarro, acaba por ter a última frase muito bela: o ponto final da tua obra brilha como a estrela de Belém. Aqui há uma intuição de Pascoais, já que esta estrela de Belém, ainda que pouca gente tenha consciência disso, é o quê? Não é de forma alguma um cometa ou uma nova estrela, uma constelação, ou o começo de mais um novo ciclo ou numa nova era, como se está constantemente a levantar adiante sempre a nova era cá de vir, quando o que nós estamos a ver até é agora uma era bastante difícil com o Covid, com a Corona, e haverá que trabalharmos para realizar em nós esta estrela. E o que é esta estrela, então? A estrela é o próprio Espírito que está em cada um de nós e que tem que ser visto e que temos que nos identificar e senti-lo na sua dimensão, seja de estrela, seja de corpo espiritual. Este é o trabalho que temos que fazer e que, de algum modo, exige uma constante harmonização com conta, peso e medida, de forma a que chegue até nós essa luz e esse amor referidos e que são, de facto, ainda com outras virtudes e qualidades, como a paz, etc., as energias que consubstanciam a nossa ligação espiritual e a nossa ligação divina. Avancemos para o último aforismo, a máxima, e peço desculpa pela leve tosse, e vamos ler o aforismo final, assinado a 9 de junho de 1951, na sua quinta de São João Gatão. Salvamo-nos em esperança ou em lembrança,
que a lembrança também incide sobre o futuro na poesia camuniana e que é a lembrança incidindo sobre o passado e o futuro. É a alma lusíada, a saudade. Aqui Pascoais, que já, de certa forma, abandonara a sua doutrinação da religião do saudosismo, que ao princípio até levar a pessoa a admirá-lo muito e a dizer que essa religião da saudade era maravilhosa, ou que era um milagre que Pascoais estava a fazer, com o seu progressivo afastamento e recolhimento no Marão e uma certa vitória mais da linha modernista de Pessoa e depois da linha da presença em Coimbra, que pouco ou nada ligaram a Pascoais, a sua doutrinação perdeu a força. Pascoais também, apesar de ter vários amigos, perdera Leonardo de Coimbra. Jaime Cortesão partira para o Brasil e entrara noutras dimensões mais históricas, mas esse veio doutrinário de lusitanismo, de saudade, da alma lusíada, que Pascoais aprofundara muito bem e que entre nós, nos nossos dias, tivemos a Dalila Pereira da Costa, talvez como quem melhor aprofundou esses livros, como Os Poetas Lusíadas e outras conferências sobre o espírito saudosista e o espírito lusitano, acabaram por fazer uma certa arqueologia da ligação ao longo dos séculos dos poetas com a história, com a natureza e com a divindade e, portanto, deixaram-nos traços desta tradição espiritual portuguesa que é, sem entrarmos em excessos de lusitanismos ou portugalices ou bioluzismos ou o que seja, de grandes quintos impérios ou messianismos, apenas esta consciência que a tradição espiritual existe em todos os povos. São os seres que aprofundam mais e realizam mais a sua ligação com o espírito, que desenvolvem de algum modo esse contacto e esse conhecimento e essa capacidade e que a transmitem, seja apenas pela sua vida, seja pela sua voz, seja pelos seus escritos, seja por amigos ou discípulos. Neste sentido, a alma lusíada, ou a grande alma portuguesa, como eu publiquei um livro em 1988, a partir de um texto que Fernando Pessoa escreveu ao Conde de Keyserling, defendendo a existência de um nível da grande alma portuguesa, um nível profundo, esotérico e espiritual. Esse nível, de facto, existe e implica que nós possamos chegar à realização espiritual, que não é tão difícil e que frequentemente é bastante parodiada e mistificada com muitas iniciações e pseudo-iniciações e rituais e mundos subterrâneos e lises e canalizações e abduções, e trata-se de um caminho muito mais simples, que é o tal caminho de conseguirmos olhar para dentro, conseguirmos criar o silêncio e na aspiração e no amor e adoração conseguirmos receber a luz, a visão e o despertar da nossa dimensão espiritual. Muito simples, muito simples. Uma pena que se faça tanta confusão, tanto aproveitamento comercial, seja com as mais diversas maluquices, desde as
marcavas, desde as regressões, desde tanta especulação, tanto envolver as pessoas em palha, quando o caminho é muito mais simples. Não passa nem por malabarismos físicos, como se tornou o yoga hoje em dia, nem sequer respiratórios, nem sequer alimentares, mas numa vida equilibrada e em que o amor venha mais ao de cima e que a espiritualidade possa realmente surgir como uma linha vertical que nos abre e liga ao mundo espiritual, ao mundo divino. Possa esse mundo espiritual e mundo divino ser contemplado tal como por uma bola de cristal ou por um olho espiritual, e possamos nós ter mais amor, mais solidariedade, mais ética, mais intervenção lúcida na coisa política, na res pública, para que não sejam os filhos das trevas, ou seja, os que se opõem mais à luz e ao amor e à divindade, que no seu egoísmo acabam por controlar e manipular as grandes multidões utilizando os meios de informação como televisão e jornais, que em 90% dos casos são brainwashing, manipulação, projeções de medos, diminuição da capacidade de realização autónoma e corajosa e espiritual. Há que lutarmos então a todos estes níveis para sermos seres livres, seres libertadores, para que possamos conhecer a verdade que nos liberta, a verdade interior, a verdade que espiritualmente se encontra em nós, mas que implica esse trabalho interior, simples, mas necessário e diário, de vivermos mais em harmonia, em aproximação a Deus e em comunhão com os grandes seres, como foi Teixeira de Pascoais, ou, como já falámos, Santana Dionísio, ou Leonardo de Coimbra, ou a Dalila Pereira da Costa, ou Agostinho da Silva, alguns dos últimos elos da tradição espiritual portuguesa. Assim termina a cartilha, com as suas paginazinhas e as suas afirmações, ora provocantes, ora ousadas, ora intuitivas, ora menos corretas, e possamos nós então tornar-nos mais despertos e mais em amor e na luz. Amém.